Glória a Deus. A paz e a graça, amada igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando a continuar a adoração a Ele, que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E convido a amada igreja a abrir o livro santo na carta aos Hebreus, capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos que vão do 26 ao 28. Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações aqui nesta noite, porque Ele já tem falado desde o início, que possamos a cada instante, a cada momento estar com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor fala conosco, por meio da sua palavra. E o texto sagrado nos diz assim: certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que veio depois da lei, estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus eternamente. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: o sumo sacerdote que necessitávamos. E sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, conforme Êxodo capítulo 28 e Levítico capítulo 16. É também presidente do Sinédrio. O sumo sacerdote desempenhava um papel crucial no sistema religioso do Antigo Testamento, agindo como principal representante do povo diante de Deus. Era o mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo e intercedendo em seu favor. Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito de uma vez por todas, para nos purificar de todo pecado. Ele é o sumo sacerdote perfeito, eterno. E a palavra necessitávamos, aquilo que nós tínhamos necessidade, o que nos é necessário e indispensável. Tínhamos falta, nós estávamos padecendo, necessitando de um sumo sacerdote perfeito. E Jesus Cristo, ele veio justamente para se tornar esse sumo sacerdote. Todos os outros eram sombra daquilo que Cristo seria, do que Cristo é. E ele veio e na sua perfeição realizou tudo segundo a vontade do Pai, nos trazendo então a salvação, o perdão dos nossos pecados. E esse texto nos traz o tema: as qualidades indispensáveis do sacerdócio ideal, exigidas pela natureza da intercessão e mediação. E somente um contém essas qualidades indispensáveis do sacerdócio ideal, que é Jesus Cristo. Todos os outros eram falhos e era necessário serem trocados. Porém, Jesus, ele veio e realizou com perfeição, porque nele há todas essas qualidades de santidade, de perfeito, puro e separado de todo pecado. E como o texto diz, ele foi exaltado acima dos céus. Não há em nenhum outro ser, em nenhuma outra criatura, em nenhum outro, em nada podemos encontrar aquilo que só Jesus pode nos oferecer. Ainda que nós olhamos e vemos a humanidade desesperada, buscando socorro em vários lugares, em várias pessoas, em autoridades, e não conseguem, porque o que elas buscam só Jesus pode conceder, somente Ele pode dar, que é o acesso ao trono da graça, o acesso ao Santo dos Santos, por meio do seu sacrifício perfeito. Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, e nele podemos descansar, porque o que ele fez por nós é perfeito e é eterno. Ele não falhou na sua missão
e Ele não falha em nada daquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. Ele é perfeito em tudo. E esta carta aos Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo. E a sua autoria até hoje não pode ser comprovada com exatidão pelos estudiosos, mas há fortes candidatos à sua autoria. E o primeiro deles é Paulo, o segundo é Barnabé e o terceiro é Apolo. Embora tudo indica que a autoria está mais voltada para o apóstolo Paulo. Esta carta ela foi endereçada a judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo, ou então judaizar o evangelho. Esses novos cristãos saíram da religião do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Muitos judeus, nada satisfeitos com a saída deles do judaísmo para o cristianismo, ficaram provocando-os para que retornassem à religião. Quando aqueles judeus perceberam que muitos daqueles novos convertidos não queriam retornar à religião, a retornar ao judaísmo, decidiram então a trazer regras da lei para dentro do cristianismo. O autor aos Hebreus escreve a esses cristãos corrigindo-os e exortando-os por conta do grave perigo que corriam de abandonar a verdadeira fé. Eles haviam sido libertos da prisão religiosa em que viviam, e agora corriam em sério risco de retornar à antiga vida que eles viviam, voltar a usar preceitos antigos dos quais já havíamos deixado para trás, porque Cristo já havia os libertado daquela corrente de pecado que eles viviam, daquela religiosidade que eles viviam, que nada estava sendo útil na vida deles. O tema principal dessa carta é a total supremacia e suficiência de Jesus Cristo, como revelador e mediador da graça de Deus, também o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 4, apresenta Cristo como a plena e definitiva revelação de Deus. O povo de Deus agora deve confiar exclusivamente em Cristo, cuja morte expiatória, ressurreição e ascensão abriram o caminho para o verdadeiro santuário celestial da presença de Deus. Portanto, a carta aos Hebreus nos ajuda a compreender a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho para nós, caminho celestial. E esse texto que acabamos de fazer a leitura, Hebreus capítulo 7, versículos do 26 ao 28, esse capítulo 7 da carta aos Hebreus traz uma profunda mensagem sobre a excelência do sumo sacerdote de Cristo. Os versículos que vão do 1 ao 3, ali vai nos mostrar Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Os versículos que vão do 4 ao 10 mostram Melquisedeque e Abraão, o menor sendo abençoado pelo maior. Os versículos que vão do 11 ao 20 mostram o novo sacerdote e o novo caminho, ou seja, o sacerdócio de Cristo é eterno. Os versículos do 21 ao 25 nos mostram o sacerdócio maior. E os versículos do 26 ao 28, texto aqui lido, que será exposto, mostra o sumo sacerdote que necessitamos, onde o escritor fala de forma abundante do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele, o escritor, começa esta passagem usando uma série de grandes palavras e frases para descrever a Jesus. Jesus, ele é santo, ele é inculpável, puro, apartado dos pecadores e exaltado acima dos céus, conforme o versículo 6. Jesus é diferente dos outros sumos sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios dia após dia. Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, conforme o versículo 27. E os outros sacerdotes foram designados pela lei a homens que têm fraqueza. Mas Jesus, ele foi aperfeiçoado e foi estabelecido pelo juramento, conforme o versículo 28 e versículo 21 de Hebreus capítulo 7. Esse texto vai nos trazer mais um pouco de conhecimento acerca
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos resgatou das trevas, que nos perdoou, fez com que nossos pecados fossem perdoados por meio do seu sacrifício perfeito. E o versículo 26 vai nos mostrar ali, então, necessitados de um sacerdote como este. E aqui vai falar não dos sacerdotes do Antigo Testamento. Não eram daqueles sacerdotes que nós precisávamos, mas do Senhor Jesus Cristo. O versículo 26 diz: certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Precisávamos para nos salvar do pecado e das suas consequências, das consequências do pecado. Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, ali o escritor ele fala: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sacerdote, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. É esse sumo sacerdote. E foi necessário Jesus se tornar um de nós, se tornar homem, descer da sua glória, se fazer um ser humano sem pecado algum. Para que os nossos pecados fossem perdoados, ele se fez propiciação pelos nossos pecados, pelo pecado do povo. A presença e a atuação de Jesus são necessários para a salvação. Um sacerdote como este, aqui o escritor ele sublinha, ou seja, ele destaca a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sistema antigo. Então ele, o escritor, destaca algumas das qualidades, ou seja, características desse sumo sacerdote, de Jesus Cristo. E a primeira dessa qualidade é santo. Ele está livre de todos os hábitos ou princípios de pecado, não tendo a menor disposição para isso, ou seja, disposição para a natureza do pecado. No grego, amômetos, que é santo, ou sem imperfeição moral do sumo sacerdote, que é essencial para seu papel mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele é santo. Ele veio, ele esteve no meio do povo, ele se fez um de nós, mas ele não cometeu pecado algum. Quando nós olhamos e vemos pessoas zombando do nome de Jesus, zombando da imagem de Jesus, carregando cruz feitas com engradados de cerveja, como eu vi nas redes sociais, pessoas escarnecendo do nome de Cristo, pessoas que não têm a mínima ideia de quem é o Senhor Jesus Cristo, que não têm a mínima ideia da obra que Ele realizou, que não têm a mínima ideia da santidade de Cristo. Ele veio, Ele deixou a sua glória, Ele manifestou a graça de Deus, a graça salvadora. Ele permaneceu santo no meio de pecadores. Ele pregou o reino dos céus, pregou arrependimento. E o tempo todo que Ele esteve aqui na terra, Jesus não cometeu pecado algum. Ele permanece santo. Ele é também inculpável. Jesus é inocente, limpo de todo o mal e cheio de todo o bem. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, ali Pedro ele escreve: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus, ele é puro, ou sem mancha. A palavra grega amiantos descreve um homem que está absolutamente livre de qualquer mancha ou contaminação que pudesse incapacitá-lo para apresentar-se perante Deus. A vítima impura não pode ser oferecida a Deus. O homem desonrado não pode aproximar-se de Deus. Mas aquele que é sem mancha, sem culpa, está capacitado para entrar na presença de Deus. Marcos, no capítulo 16, versículo 19, ali Marcos ele escreve: concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus.
porque ele permaneceu santo, inculpável, puro, sem mancha alguma. Sem mancha, ou seja, puro, reforça a ideia de que Jesus é completamente isento de pecado. Uma característica necessária para o seu ministério redentor. Quando lembramos que Satanás tentou de todas as formas fazer com que Jesus pecasse, ali na tentação, como nós vemos ali em Mateus capítulo 4, ele usou de todas as formas ali para tentar Jesus, para fazer com que Jesus pecasse, porque ele sabia que se Jesus permanecesse fiel, Jesus iria conseguir realizar o ministério de forma perfeita, como realmente de fato Jesus fez. O texto, o versículo 26 ainda diz que ele é apartado dos pecadores. Do grego, hanartolos, que é pecadores, né, referindo-se à condição da humanidade. Esse contraste reforça a ideia de que o sumo sacerdote não só representa uma alternativa, mas ele mesmo é radicalmente diferente da humanidade pecadora. O escritor aos Hebreus não está aqui dizendo que Jesus não foi realmente, de fato, homem. De jeito nenhum, trata-se de privar Jesus de sua humanidade plena. O que o escritor ele quer dizer é que Jesus estava afastado dos pecadores, porque apesar de ser inteiramente homem e de confrontar todas as tentações humanas, jamais caiu em tentação alguma. Ele resistiu a todas as tentações. Ele venceu, ele combateu, ele confrontou o pecado. Ao contrário, ele superou e saiu dela sem pecado algum. Ele confrontou o pecado. Ele venceu todas as tentações. Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 15, nos fala a respeito de Jesus como vencendo essas tentações. Capítulo 4, versículo 14 e 15 diz: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Jesus ele foi tentado, porém ele resistiu a todas as tentações. Ele saiu vencedor. E ele nos ensina a sairmos vencedores também. Em 1 João capítulo 3, versículo 5, João escreve: sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo à terra, se ele não tivesse se manifestado, como venceríamos o pecado? Como venceríamos a prisão eterna? Sem Jesus seria incapaz. Sem esse perfeito sumo sacerdote, seria totalmente incapaz. A diferença entre ele, Jesus, e os outros homens não está em que não fora inteiramente humano, mas no fato de que ele era a verdadeira humanidade no sentido mais alto e sublime, o homem sem pecado. Jesus, ele foi esse homem sem pecado. O versículo 26 ainda nos diz que ele foi exaltado acima dos céus. Aquele que era homem entre os homens é também aquele que foi exaltado à mão direita de Deus. Lucas 24, versículo 26, ali Lucas escreve: não era conveniente que o Cristo padecesse estas coisas e chegasse à sua glória? Efésios 4, versículo 8, Paulo escreve: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A palavra exaltado, ou seja, mais alto ou elevado, e essa palavra aponta para a supremacia do sumo sacerdote sobre os céus, enfatizando sua posição exaltada após a ressurreição e a ascensão. Essa posição de Jesus
de Jesus Cristo, exaltado acima dos céus, sugere a acessibilidade que os crentes têm a Deus através de Cristo, o sumo sacerdote celestial. Cristo nos concedeu essa acessibilidade, concedeu acessibilidade a todos os crentes, acessibilidade a Deus, tão somente através de Cristo. Não adianta pessoas aí orarem, clamar nome de santos, achando que vai ter acesso ao trono de Deus, porque não conseguem, porque é somente através do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote celestial. E o versículo 27 nos mostra ali dia após dia. O versículo 27 diz: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferece primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Aqui uma referência à repetição interminável de sacrifícios no decurso do ano, conforme Êxodo capítulo 29, versículo 36 ao 42. E isso é o que comprova que esses sacrifícios nunca acabam com o pecado de modo eficaz e permanente. Primeiro, por seus próprios pecados. O sacerdócio de Cristo é superior, porque este não tem pecados, que precisasse expiar por meio de sacrifícios. Os sacerdotes ali em Êxodo, no Antigo Testamento, primeiro era necessário eles oferecer sacrifício pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Jesus Cristo não precisou disso, porque ele é puro, ele é santo, ele não cometeu pecado algum. Ele não precisou oferecer sacrifício por ele primeiro, para depois oferecer por nós. Mas ele ofereceu e entregou a si mesmo como sacrifício perfeito, para que os nossos pecados fossem perdoados. Como podemos ver em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 3, ali o escritor ele diz: porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. No versículo 5 diz: desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Jesus, o sacerdote perfeito. Enquanto os outros precisavam oferecer sacrifícios primeiro pelos seus pecados e depois pelo povo, Jesus não precisou de nada disso. De uma vez por todas. Esse termo é um termo chave em Hebreus, conforme o capítulo 9, versículo 12 e 26. No versículo 12 diz: não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. E o versículo 26 diz assim: ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo. Os sacerdotes levíticos deviam trazer ofertas diárias ao Senhor, ao passo que Jesus sacrificou a si mesmo, uma vez por todas, a si mesmo se ofereceu. Os sacerdotes levíticos ofereciam somente animais.
Jesus ofereceu-se a si mesmo, substituto perfeito. Levítico capítulo 4, versículo 3 diz: se o sacerdote ungido pecar, causando escândalo ao povo, oferecerá por seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Em Levítico capítulo 9, versículo 7, ali Moisés disse a Arão: aproxima-te do altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Faz expiação por ti e pelo povo. Em seguida, apresenta a oferta do povo e faz expiação por eles, como o Senhor ordenou. Outros textos, como Levítico 16, versículo 6, 11 e 15. E Números capítulo 28, versículo 2, que nos fala sobre o sacerdócio levítico. Em Isaías capítulo 53, versículo 10, ali Isaías ele fala sobre o servo sofredor, a excelência da obra redentora por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Todavia ao Senhor agradou feri-lo, causando-lhe enfermidade. Quando a sua alma se entregar como oferta pelo pecado, verá a sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Aí, no Novo Testamento, Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 6, versículo 10, e diz assim: pois ao ter morrido, morreu de uma vez por todas para o pecado, mas ao viver, vive para Deus. Jesus, o servo sofredor, que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, nossas transgressões, ele pagou por um preço pelo pecado que não era dele. E ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas ao viver, vive para Deus. Observamos nesse versículo 27 uma profunda reflexão sobre a natureza do sacerdócio de Jesus, em comparação ao sacerdócio levítico. O autor destaca que, ao contrário dos sumos sacerdotes, que diariamente ofereciam sacrifícios, Jesus não tinha tal necessidade, pois ele mesmo é o sacrifício perfeito. A sua oferta não precisa ser repetida, pois é completamente eficaz para expiar os pecados. O sacrifício de Cristo é distinto e eterno. O sacrifício de Cristo é distinto e eterno. E isso nos oferece a certeza da salvação e a libertação de um sistema ritual que exige repetição. Quando olhamos, vemos pessoas cristãs realizando rituais, sacrifícios que não têm valia alguma, não têm necessidade nenhuma. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não assumiram o sacrifício de Jesus Cristo. Elas não tomaram para si o sacrifício de Jesus Cristo por elas. E aí vivem fazendo sacrifício disso, ritual daquilo outro, trazendo rituais do Antigo Testamento para dentro dos templos, não valorizando o sacrifício perfeito de Jesus. E isso acaba invalidando o sacrifício de Jesus na vida deles. Porque não aceitam, não tomam para si o que Jesus fez. Eles acham que é imperfeito, que falta algo para completar. E aí vão tentando de todas as formas complementar a obra do Senhor Jesus. E acabam falhando, porque Jesus ele é perfeito e o que ele faz é perfeito. O que ele realizou na cruz é perfeito. O versículo 28 nos mostra homens que têm fraqueza. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Este versículo resume o contraste entre o sacerdócio pactual do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Primeiro, o antigo sacerdócio pactual foi instituído por lei, mas sem juramento divino,
conforme o versículo 20, como podemos ler. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. Enquanto o termo sacerdócio de Cristo foi instituído com juramento divino, conforme o versículo 21. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Os homens são mortais e, portanto, impermanentes, conforme o versículo 23. Os homens são pecaminosos, conforme o versículo 27, que acabamos de fazer a leitura. E somente podiam oferecer animais que nunca podiam servir de substituto genuíno pelo homem feito à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. A lei constituiu sacerdotes humanos que estavam sujeitos à fraqueza, refletindo a limitada capacidade de interceder por outros, devido à sua natureza pecaminosa. Por outro lado, a palavra do juramento, que designa Jesus como sumo sacerdote, é característica de sua perfeição e eternidade. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens falhos, pecadores, Jesus, ele é perfeito. Como sumo sacerdote, é a característica de sua perfeição e eternidade. Ao enfatizar que o Filho foi constituído para sempre como sumo sacerdote, o escritor da carta aos Hebreus enfatiza que a nova aliança não é baseada em uma lei que é incapaz de salvaguardar, mas é baseada na relação eterna com Cristo, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, ali o escritor ele diz: nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Outros textos, como Hebreus capítulo 3, versículo 6, Hebreus 4, versículo 14, e Hebreus 5, versículo 5, também versículo 8. São outros textos que nos confirmam a respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. O sacerdócio de Jesus não muda, ele é eterno. E era desse sacerdote que nós necessitávamos, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus, Jesus Cristo, o único capaz de nos purificar de todo pecado, o único capaz de nos reconciliar com o Pai, o único capaz de nos levar de volta para a casa do Pai. Sem Ele é impossível termos acesso a Deus. Sem Jesus Cristo, sem a sua obra perfeita, sem assumir a obra de Jesus, é impossível o ser humano se aproximar de Deus. Porque é por meio do derramamento do sangue perfeito de Cristo que nós somos lavados, somos purificados, somos redimidos de toda a culpa do pecado. Sem Ele é impossível acessar o trono da graça. E o texto aqui exposto nos leva a uma profunda reflexão, destacando a superioridade do sumo sacerdote, do qual necessitamos. Os sacerdotes passados necessitavam oferecer sacrifícios com animais, primeiro em favor de si mesmos, e então pelos pecados do povo. Sacrifício esse que era repetido, não era eterno. No Novo Testamento vem Jesus, santo, sem culpa alguma, totalmente puro, sem mancha, apartado, ou seja, separado dos pecadores, e se faz sacrifício de uma vez por toda, dando-nos a todos aqueles que o aceitam, que aceitam o seu sacrifício total, acesso ao Santo dos Santos, ao trono da graça. Ele nos justifica e nos reconcilia com o nosso Criador, nos leva de volta à presença do Pai. Jesus, ele, o sumo sacerdote perfeito, exaltado nas alturas,
após realizar sua obra com excelência, total perfeição, o Filho é exaltado acima dos céus. Seu sacerdote é estabelecido por toda a eternidade. Não precisamos realizar sacrifícios, basta apenas aceitar o sacrifício perfeito de Cristo em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Concluímos que Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse é o sumo sacerdote que precisávamos, o mediador perfeito entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Glória a Deus eternamente. E assim agradeço a Deus por toda a bondade e misericórdia dele sobre a minha vida, por mais essa oportunidade que ele me concedeu de trazer a sua mensagem gloriosa. Agradeço a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor Antônio. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos verdadeiramente valorizar o sacrifício perfeito do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus que nos deu essa grande oportunidade de mais uma vez, uma sexta calorosa, com chuva e cansaço e tudo, mas estarmos na presença do Senhor. O texto nos mostra que nós somos um povo privilegiado. O povo do Antigo Testamento precisava de um homem eleito sumo sacerdote que representasse eles para Deus e Deus para eles. Nós, o povo cristão, Cristo nos representa. Cristo leva até Deus as nossas orações e traz até nós a resposta de Deus. Somos ou não somos um povo privilegiado? Sem contar que não precisamos ficar matando boi ou ovelha, porque Cristo deu a si mesmo por nós. Deus o entregou por nós e Ele aceitou a entrega e se entregou também por nós. Então, o sumo sacerdote perfeito, que é Cristo, presta um sumo sacerdócio, que é o serviço prestado pelo sacerdote, perfeito, sem falha e eterno. Por isso que nós estamos aqui, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo. Convido a amada igreja a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus por mais esta grande oportunidade a nós concedida nesta noite. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas, este momento, a adoração, as orações, a exposição das Escrituras. E oramos, Papai querido, por esta nação, por esta cidade e por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor abra verdadeiramente os corações de todos eles para compreenderem com profundidade a Tua Palavra. Oramos pela cura dos doentes, dos enfermos, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, onde houver alguém neste momento, Senhor, com o coração partido, com o coração triste, com o coração desesperado. Que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz sobre eles. Oramos, Papai querido, por aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor derrame sobre eles saúde. Que o Senhor derrame sobre os aprisionados libertação. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido toda e qualquer ação do mal, que caia por terra todos os laços do inimigo, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome perfeito.
Assim nós oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam convosco. Que o Senhor nos conduza aos vossos lares em segurança. Que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um bom final de semana e até domingo, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.